Uma coisa que é muito presente dentro da WWE são os seus scripts, os chamados roteiros. Até porque cada storyline precisa ter esse roteiro. Porém, pelo fato da WWE ser uma empresa de anos e ter tido diversas trocas na sua administração, se tem uma coisa que mais teve na empresa foram furos de roteiro. E é justamente isso que eu vou comentar nesse vídeo, a respeito dos 6 maiores furos de roteiro da WWE. Antes de começar, claro, gostaria que vocês deixassem seu like no vídeo e você no canal, se inscreva. Um dos mais recentes que teve na WWE foi o Jimmy Uso retornando à Bloodline, porque tanto o Jimmy quanto seu irmão Jey Uso saíram da Bloodline juntos e basicamente eles estavam contra o Roman Reigns e o Solo Sikoa. Não é à toa que eles renderam um combate entre os Usos e o Roman Reigns e o Solo Sikoa, e nesse combate o Jey Uso pinou o campeão principal Roman Reigns. E isso rendeu um combate entre eles no SummerSlam. Combate esse que o Jey Uso praticamente dominou o combate inteiro contra o Roman. E quando ele estava para vencer o Roman e se tornar campeão principal, o Jimmy Uso, que até então estava tido como lesionado, ele retorna à WWE e ajuda o Roman e atrapalha seu irmão Jey Uso, fazendo com que ele perca para o Roman Reigns e não conquiste o trono do campeão principal. E a estratégia do Jimmy Uso para isso foi que, se o Jey vencesse o Roman, ele ia ganhar o poder de chefe da tribo e dessa forma ele ia acabar por ficar tão ambicioso contra o Roman Reigns. É a justificativa muitos criticaram tals, mas o fato de que o Jey Uso logo após isso ele deixou o SmackDown e foi para o Raw. E logo depois do Jey Uso ir para o Raw, o Jimmy perdeu o SmackDown e acabou retornando para a Bloodline, o que foi um tremendo furo de roteiro, até porque a gente primeiramente teve o Jimmy criticando o Jey Uso por ele estar competindo contra o Roman, de não ser o chefe da tribo porque ele ia ficar tão ambicioso contra o Roman, e também a saída dele junto com o irmão dele da Bloodline, do jeito que foi, né? Até porque os dois saíram praticamente juntos. Então foi algo completamente furo de roteiro que não tem o menor sentido, né? O que a gente também tem aqui na lista é o CM Punk saindo do Nexus. Vamos recordar aí que o CM Punk durante anos ficou como líder do Nexus. E até então o CM Punk está como líder até o dia em que ele acabou indo enfrentar o John Cena no Money in the Bank pelo cinturão de campeão da WWE. Combate esse que, diga-se passagem, foi em Chicago, terra natal do CM Punk. E nesse combate o CM Punk acaba vencendo o John Cena. E depois disso ele leva o cinturão embora junto com ele e dessa forma fica no ar aí, né? Mas acontece que quando o CM Punk foi enfrentar o John Cena, ele ainda estava como líder do Nexus. Não é à toa que vocês pegarem aí o vídeo de entrada do CM Punk, aparece o símbolo do Nexus. A própria camisa do CM Punk na realidade era só um remix da camisa do Nexus, só mudava as cores. O CM Punk também, no nome dele aparecia que ele estava como líder do Nexus. Então o Nexus ainda estava aí tendo ele como líder. Só que depois, durante um longo tempo, depois que o CM Punk fica afastado, quando ele retorna à WWE, ele simplesmente não está mais como líder do Nexus. E acabou, simplesmente foi isso. O CM Punk se afastou, o Nexus aí acabou e do nada o CM Punk não é mais líder, sem nenhum motivo plausível, sabe? Não dá nenhum motivo nem nada. E depois disso nunca mais tocaram nesse assunto sobre o CM Punk voltar a ser líder do Nexus ou até de já ter sido líder do Nexus, né? Também temos aqui o Shane McMahon no comando novamente. Porque quando o Shane McMahon retornou à WWE, o Vince McMahon acabou dando um desafio para ele. Se o Shane McMahon vencesse o Undertaker na WrestleMania, o Shane McMahon ganharia o comando do SmackDown. O Shane McMahon aceita e daí ele enfrenta o Undertaker na WrestleMania. Só que aí o Shane McMahon ele perde para o Undertaker. E no show seguinte, o Vince McMahon simplesmente caga e anda porque foi feito, né, para a derrota do Shane e dá simplesmente o comando para o Shane. Ou seja, ele brigou basicamente à toa com o Undertaker, né? Bastava ele ter feito um combate bem mais curto, não precisaria disso. Então foi um tremendo furo de roteiro. Um outro furo que a gente teve na WWE foi a aparição da Sister Abigail. Porque a Sister Abigail até então era um nome na época que era muito comentado pelo Bray Wyatt. Só que ela nunca em si tinha aparecido. Tinha tido mais uns flashbacks assim em relação a ela. Mas uma coisa que nunca teve foi uma aparição em si dela. Só que aí o Bray Wyatt acabou por entrar numa storyline junto com o Finn Balor. A storyline inicialmente o Bray Wyatt saiu vitorioso, só que aí o Finn Balor começou a usar sua pintura de demônio. E dessa forma o Bray Wyatt, em um segmento, ele acabou por trazer a Sister Abigail para encarar o Finn Balor Demon em um dos pay-per-views da WWE, se não me engano foi o Payback. E aí acontece que quando o combate está perto de acontecer,
o Bray Wyatt acabou ficando doente e o combate precisou ser cancelado. Não é à toa que eles colocaram o AJ Styles para substituir o Bray Wyatt nesse combate. Só que aí logo depois que o Bray Wyatt retorna à WWE, eles simplesmente cagueando para o que aconteceu e o Bray Wyatt nunca mais teve aí esse retorno da Sister Abigail para encarar o Finn Balor demônio, né? Então foi uma aparição da Sister Abigail, foi completamente à toa, porque a WWE não se importou nada logo após o Bray Wyatt se recuperar da doença e poder voltar à WWE. E para fechar aqui, eu vou colocar dois casos que foram bastante semelhantes. Um deles foi de Triple H e Stephanie McMahon juntos novamente como um casal. Porque vamos lá, os dois nem sempre estiveram juntos em quesito storyline, né? Como você bem sabe. A Stephanie McMahon já foi casal de vários caras, já foi casal do Brock Lesnar, já foi casal do Chris Jericho. E o Triple H já fez casal com ela algumas vezes. Mas como eu falei anteriormente e volto a frisar, eles no geral nem sempre tiveram como um casal. E daí acontece que o Triple H, quando ele vence o Chris Jericho na WrestleMania, logo depois a Stephanie McMahon faz casal com outros caras. E daí ela acaba ficando um tempo sumida. E quando ela reaparece, ela já reaparece como casal do Triple H. E casal mesmo na vida real e tanto storyline, né? A WWE teve que adaptar e tal. Mas foi aí completamente sem sentido, né? Foi tipo um furo de roteiro, porque ela briga direto com o Triple H e do nada já estava com ele novamente, né? Junto. Eles que estão juntos até hoje, diga-se passagem, né? E pra fechar aqui a lista, é um caso bastante semelhante a esse anterior que eu falei, que foi Lana e Rusev como casal novamente. Porque o que aconteceu? A Lana e o Rusev, desde que chegaram na WWE, eles sempre andaram juntos, correto? O Rusev ali como o cara ali, o over que ele era, e a Lana como o manager dele. E acontece que esse caso aí dele estar junto com ela acabou sendo algo mais explorado. E chega um certo momento em que o Rusev acaba deixando a Lana e ele acaba se juntando com a Summer Rae. E a Lana acaba se juntando com o Dolph Ziggler, que na época estava rivalizando com o Rusev. E daí fica aquela rivalidade, troca aí de vitórias e derrotas entre as duas equipes, as duas duplas mistas, Lana e Dolph Ziggler, Rusev e Summer Rae. Só que quando ele menos espera, basicamente a Lana e o Rusev postam uma foto juntos, mostrando que marcaram o seu casamento. E daí a WWE tem que cortar completamente a storyline, e a storyline nunca mais foi tocada pela WWE. O que eles mais falaram em relação a Rusev e Lana foi em relação ao Rusev ser corno mais adiante. Mas essa storyline aí da Lana junto com o Dolph Ziggler e o Rusev junto com a Summer Rae nunca mais foi citada pela WWE. Aí, falando menção rosa aqui no finalzinho, eu vou trazer o furo que teve na luta entre Finn Balor e Roman Reigns. Porque vamos lá, vamos pegar o contexto. O Finn Balor, ele havia feito sua estreia no SmackDown, depois de retornar do NXT, vindo aí para o SmackDown. Acabou que o Finn Balor, ele ia bater de frente com o Roman Reigns. Só que o Finn Balor percebeu que não ia dar para ele bater de frente com o Roman nele normal, sem estar com a pintura. E daí ele retorna com o personagem de Demon. Só que aí, durante a luta, o Finn Balor fica overzaço, surra o Roman lá para perto do final da luta. E daí quando ele vai finalizar a luta, aplicar o Cura Frost, a corda ela arrebenta e o Finn Balor acaba caindo e depois acaba levando o speed do Roman. E dessa forma o Roman acaba retendo o cinturão contra o Demon Finn Balor. E o Demon Finn Balor tem sua primeira derrota no Main Roster, porque até então no Main Roster ele não tinha perdido ainda, apenas no NXT. E daí muitos podem falar que foi um bot que teve ali na luta e tal. Só que o que levanta pra mim a hipótese de que foi sim um furo de roteiro é que justamente essa corda torou quanto o Finn Balor ia finalizar. E se vocês pegarem bem, a luta não foi uma luta curta, foi uma luta longa. Então a corda podia ter torado em vários momentos. E justamente foi torar no final da luta. Então assim, foi algo que pra mim foi um furo de roteiro. Até porque na época a galera até zoou, dizendo que até Deus estava do lado do Roman Reigns. Tava todo mundo a favor do Roman Reigns. E daí logo depois disso não teve mais nenhuma explicação do porquê que isso aconteceu, né?